Se eu pudesse ajudar em alguma coisa, ia ser para a galera tomar cuidado para não ir para um lado muito heterodoxo, assim, porque o Renan, ele tá maluco das ideias em políticas industriais e vamos reindustrializar o país, e isso é perigoso, é perigoso. Eu sou contra políticas industriais, eu acho que a gente tem que se industrializar, mas eu acho que a gente tem que fazer isso da forma certa. Na economia mainstream, a gente não é, antes, né, principalmente com os monetaristas, lá para até a década de 80, mais ou menos, a galera era bem contra a política industrial, né? Política industrial é basicamente o quê? É ser proteger algum setor da indústria com tarifa alfandegária, alguma taxa de importação, dar subsídio para algum setor de alguma indústria, para desenvolver a indústria nacional. É basicamente isso que é a política industrial. E a galera antes era bem contra isso, mas conforme foi se desenvolvendo a ciência econômica, hoje a economia mainstream hoje não é mais contra a política industrial. Acontece que os heterodoxos, os desenvolvimentistas, por exemplo, Paulo Gala, a galera do Ciro, o próprio Elia Jabbour, que ele fala muito que se a gente fosse um capitalismo industrial como na Alemanha, ele estaria satisfeito já. Eles acham que as políticas industriais é um fator chave e a reindustrialização é um fator chave para o desenvolvimento econômico de uma nação. E aí eles pegam e utilizam um argumento do tipo, me diz um país que se desenvolveu economicamente e não se industrializou. E aí, de fato, você tem, tipo assim, poucos exemplos. Você tem Austrália, Chile e Nova Zelândia, basicamente. Todo o resto se industrializou e fez políticas industriais. Né? Inclusive, a própria Austrália, Nova Zelândia e Chile fez políticas industriais. E aí, de fato, cara, a Alemanha, a Coreia do Sul, por exemplo, lá na década de 50, ela estatizou todos os bancos. Todos os bancos eram públicos para conseguir financiar o desenvolvimento dessa indústria que estava nascendo, que eles queriam desenvolver. Né? E aí teve 5 planos quinquenais, eles desenvolveram a indústria pesada, de aço, etc. Depois foram para a indústria de transformação, e aí hoje a gente tem as grandes marcas de tecnologia da Coreia do Sul, que é tipo a LG, a Samsung, a Hyundai, todas essas grandes marcas aí, os campeões nacionais aí da Coreia do Sul. Estados Unidos, né, que a galera acha que é o centro do liberalismo econômico, fez diversas políticas industriais, tá? Diversas políticas industriais. Alemanha, Itália, todos os países do mundo que se desenvolveram fizeram políticas industriais. Isso é um fato. Agora, será que é por isso que eles se desenvolveram? Porque, assim, não só os países do mundo que se desenvolveram fizeram políticas industriais, como todos os países do mundo fizeram políticas industriais. E por que esses também não se desenvolveram? A América Latina inteira fez políticas industriais e não se desenvolveu. O Brasil fez política industrial a rodo. A gente até hoje faz política industrial a rodo. No governo Dilma, 6% do nosso PIB era para subsídio, era para crédito subsidiado, era para alguma forma de benefício fiscal, financeiro, creditício para alguma empresa. 6%, que é basicamente a mesma coisa que a gente gasta com educação. E olha que a gente gasta muito com educação, se for comparar até com países desenvolvidos. A gente gasta mais em educação do que a Coreia do Sul. Então, por que esses países que também fizeram políticas industriais não se desenvolveram? Aí tem várias questões. Primeiro, porque eu acho que o desenvolvimento econômico está primeiramente nas suas instituições. Se tu for ver todos os países que se desenvolveram no mundo, além de ter feito políticas industriais, eles também tinham instituições sólidas. E essas instituições sólidas, elas permitiam que você tivesse incentivos de mercado, você tivesse estabilidade macroeconômica, você tivesse um ambiente de negócios decente, e esse ambiente de negócios, ele fazia o quê? Ele conseguia aumentar a produtividade do país. E aí que está desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico é aumento de produtividade. Desenvolvimento econômico no longo prazo é aumento de produtividade. Né? Você tem ali a fórmula do Robert Solow, que é o cara que ganhou o Nobel justamente falando de crescimento econômico ali na década de 90. E basicamente crescimento econômico vem através de duas coisas. Acúmulo de capital,
E aqui você tem capital físico e humano e aumento da PTF, que é a produtividade total dos fatores. E a produtividade total dos fatores é basicamente desenvolvimento da tecnologia e aumento da eficiência de alocação de recursos. E o problema é que acúmulo de capital físico, por exemplo, que é você pegar mais máquinas, tem uma hora que não funciona mais. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa você tem uma empresa lá, e aí você tem 10 funcionários. E aí você compra para esse funcionário, e aí você tem 5 computadores. Só que tem 5 funcionários que não tem computador. Aí beleza. Você vai lá e vai comprar mais 5 computadores. Você acumulou capital físico. Esse capital que é o computador. Você acumulou capital físico. Você vai se tornar mais produtivo. Acontece que, se você comprar mais um computador, você vai ter 11 computadores, sendo que você tem 10 funcionários. Ou seja, é um computador que não vai servir para nada. Então, isso é o que a gente chama de rendimento decrescente do capital. Que tem uma hora que acumular capital não faz mais sentido, porque a tua produtividade não se desenvolveu. Então, no longo prazo, a única coisa que desenvolve uma economia é produtividade. E o Brasil, por exemplo, não aumenta a sua PTF há quase 40 anos. A gente não tem aumento de produtividade há quase 40 anos, 30 e poucos anos. Tá? Então, assim, políticas industriais são importantes? São importantes. Eu acho que a gente tem que se reindustrializar, eu acho que a gente tem que aumentar a nossa taxa de investimento para aumentar capital físico, etc. Mas eu acho que o mais importante é a gente fazer o que já é clichê hoje, que são as reformas estruturais. Porque, de fato, a gente precisa, por exemplo, melhorar o nosso sistema tributário, que é um caos, porque isso vai melhorar o nosso ambiente de negócio, vai tornar o empresário mais produtivo. Cara, são N coisas, N instituições de Estado, de mercado, que vão fazer com que a gente aumente nossa produtividade. E isso, inclusive, vai ajudar a se industrializar pelo próprio mercado e a fazer políticas industriais também. Porque uma vez que, por exemplo, a gente melhora instituições de Estado, a gente acaba não tendo as falhas de Estado. E são justamente as falhas de Estado que impedem que a gente faça políticas industriais decentes. Porque hoje no Brasil, você tem política industrial via BNDES, por exemplo, que vai botar subsídio em uma empresa, e serve só para dar dinheiro para o amiguinho. Né? Não serve para realmente desenvolver uma indústria ali que vai competir internacionalmente, etc. Sabe? Então, aí voltando lá para o Renan, eu gosto muito da ideia de se industrializar, mas eu acho que tem que tomar cuidado. Né? Então, se fosse para ajudar em alguma coisa no livro amarelo, seria isso. Eu ia falar para a galera, guriada, dá uma calma, dá uma segurada.